Boa tarde a todos. Pera aí que eu já cumprimento o pessoal. Com quem que a nossa chefe está batendo papo aí no WhatsApp? Não tô batendo papo, tô vendo os stories. Tô vendo Vamos quem lá, o é. pessoal aí dando boa tarde pra gente, pessoal. Bom domingo para todos. Tô vendo quem não tá perdendo meus stories, não. Ó, quem tá aqui com a gente já é Marli Ramos, Fá Aparecida, Edna, Ila Duarte, Minha Rotina na Roça, Guilde. Oi, meus amores! Sejam bem-vindos! Quanto tempo que a gente não faz live, né? Esses fujão daqui, né? Hoje estamos aqui. Viemos pedir a companhia de vocês. Pra gente participar de uma livezinha, compartilhar com vocês, conversar um pouquinho, colocar os assuntos em dias, né? Como é que vocês estão? Quem estiver chegando por aí já vai compartilhando, manda no grupo que vocês participam aí, manda no direct dos amigos de vocês, chama todo mundo para participar. A gente vai fazer uma receita, só que só vou começar a fazer se entrar mais gente, hein? Estamos aí com 130 pessoas já acompanhando. Olha, sério, eu pensei que Aham. tinha 20. Eu vou preparar aqui com vocês ao vivo uma receita de ganache com chocolate blend, tá, gente? Eu ia até fazer com meio amargo, mas não tinha o meio amargo, vou fazer com blend mesmo. E a gente vai fazer um bolinho espatulado com ganache, né? Porque o chocolate escuro também, né? Esses bolos feitos com, coberto com essa ganache cremosa, ganache de cobertura, tá super em alta e não só para bolos decorado, né? Tipo, não bolo decorado, não só para bolos de ganache colorida, mas as ganaches escuras também. E a partir de uma ganache escura você consegue fazer um rose golden, consegue fazer um dourado, né? Então, vale muito a pena. E às vezes pode ser preferência do seu cliente, né? Querer um bolo com ganache e querer com chocolate escuro e não chocolate branco. Ok? Ok, minha chefe. O Vamos lá. cameraman vai ler algumas perguntinhas, a gente já começa. Vamos ver o pessoal aí que tá dando um oi pra gente. Rosemary Bassi, durante a aula procura beber água para se hidratar. É verdade. Verdade, ó. O cameraman tá com um copinho aqui já, ó. Ele trouxe Como eu pra falo ele, não bastante, trouxe pra mim, gente. viu? Olha que malvadeza. Aham. A Zélia Santos, boa tarde, a Zélia. Nath, Gente, já vou deixar bem claro que eu tô sem máscara. Esse bolo aqui é nosso, tá? Não é bolo de cliente, tá? Eu vou até cortar ele no final da live pra vocês, porque tem gente que pergunta se a ganache não racha na hora de cortar, como que funciona, se não é muito dura, se tem que esquentar a faca, se não tem. Então, já vou avisando, esse bolo aqui é um bolo que nós vamos consumir, né? A gente tá louco pra comer ele desde ontem, mas eu queria fazer a live. Ele é o recheio de brigadeiro de Nutella, tá? Essa receita que eu vou ensinar pra vocês no nosso curso online gratuito de bolos de vitrine. Quem tá ansioso aí, gente? quem que tá sabendo aí, pessoal, do curso que vai Quem tá começar? ansioso, coloca aí hashtag Paris, eu quero participar. Eu quero ver depois nos comentários quantas pessoas estão interessadas no nosso curso de bolos de vitrine, né? Que na verdade a gente prometeu para os 600, comemorar os 600 mil. Gente, falta acho que uns 500 agora, né? Ó, eu estive olhando agora há pouco, acho que falta 400 e poucas Olha pessoas. só, gente, falta 400 e pouco inscritos pra gente chegar a 700 mil inscritos no canal. Não é uma bênção, gente? Então vamos lá, né, pessoal? Compartilhem bastante pra gente chegar Muita nessa live felicidade, ainda. né? Quem sabe, se vocês compartilharem, a gente chega hoje à noite ainda nessa Se Deus de quiser. 700 mil. E amanhã eu quero ir fazer fotos lá na praia com os meus balões lá de 700 mil. Né? E olha só, gente, como Deus é maravilhoso, né? Vai dar tudo certinho que a gente já vai fazer o curso online essa semana, vai ser quarta e quinta, né? Eu vou... E a gente já vai comemorar os 700 mil junto, né? Como Deus é maravilhoso. Eu acredito que tudo tem a hora e tem o tempo certo, né? A gente sempre se prepara para fazer algo que nem o meu curso online, né? Um curso que meu filho está estudando, meu sobrinho está estudando, a gente está para lançar, está tudo pronto, eles estão preparados para a gente fazer esse lançamento, mas aconteceram várias coisas até agora não. Tem muita gente aí do mundo inteiro que me manda mensagem, do Brasil e do mundo aí, né? Paris, tu não tem um curso online, a gente tem aquele, né, que não é um curso tão avançado, né, tão profundo.
E eu tenho esse desejo no meu coração de gravar esse curso online para conseguir alcançar as pessoas não só daqui da minha região que pode e tem condições de vir fazer um curso presencial comigo, mas as pessoas que moram fora do país também, as pessoas que moram em estados, cidades mais longe, né? E vai ser um curso, gente, que com certeza vocês vão amar. E graças a Deus, gente, se der tudo certo, né? Se assim Deus permitir, essa semana a gente tá com online e na próxima semana a gente inicia as gravações do nosso curso, né? Do nosso curso online aí, para quem quiser adquirir. E vocês sabem, né, que aqui é tudo muito bem explicado, tudo com muita paciência, tudo com muita calma, tudo sem segredo, sem frescura, né? E é isso daí, amores. Eu espero que vocês aproveitem. Esse curso de bolos de vitrine vai fazer toda a diferença na vida de vocês, tá? Eu vou ensinar vocês uma maneira de vocês venderem esses bolos sem vocês terem encomenda, tá? Vou ensinar uns sabores ali, os sabores mais vendidos para bolo de vitrine, né? Quanto tempo vocês podem deixar resfriado esse bolo, até quantos dias vocês conseguem vender, se vocês quiserem vender de fatias, se vocês quiserem vender inteiro, tá? Então vai ser uma aulinha bem maravilhosa também. Vamos lá, cameraman, ler algumas perguntinhas e a gente já vai iniciar a nossa receita. Respondendo a Raquel aqui, ela perguntou onde faz a inscrição para esse curso. Não faz inscrição, tá, Raquel? É gratuito, né? Basta você estar aqui nesse canal dia 2 e 3 às 20 horas, tá bom? Isso, se quiser participar do grupo do WhatsApp é bom, tá, gente? Isso. Porque depois a gente vai ter certificado e apostila para quem quiser adquirir, né? Vai ser um valor simbólico aí só para estar ajudando aí na produção aí, né, de apostila certificada e tudo, né, que a gente tem outras pessoas que ajudam a gente nessa parte. Mas se você quiser, Paris, eu gostei do curso, eu achei que a aula é boa, que, né, me ajudou muito, eu quero ter o certificado desse curso e eu quero ter a apostila, daí por um valor, né, que a gente vai colocar um valorzinho como foi da outra vez, você vai poder estar adquirindo, tá? Mas as aulas vão ser totalmente gratuitas, vocês vão poder assistir, vão poder aproveitar. Eu só digo assim pra vocês, Paris, vai ficar gravado? Vai, gente, porque vocês sabem que eu não sou uma pessoa que eu procuro ficar tirando vantagem nas coisas, entendeu? Então, eu sei que se nesses 2 dias vai ter gente que não vai conseguir assistir, né? Mas se você tiver como se responsabilizar de estar no horário e assistir, você vai ter oportunidade. Porque quando eu faço um evento online aqui no canal, que eu vou dar um curso ou uma live, vocês têm a chance de tirar dúvidas comigo ao vivo ou logo em seguida eu estar respondendo vocês. Quanto que depois, se passar, né, às vezes a tua pergunta, são tantas perguntas, a gente não consegue estar respondendo. E tanto ao vivo vocês vão me ajudar porque vocês vão compartilhar, né, vão ajudar outras pessoas a chamar, né, vão curtir, vão estar ali com a gente interagindo. E vocês também vão ter a oportunidade de estar tirando dúvidas ao vivo com a gente, porque a gente vai ter entre as aulas, a gente vai ter um tempinho para responder vocês. O cameraman tá lendo as perguntinhas, as dúvidas, né? Porque eu sei que por mais que eu fale, me explique, sempre tem dúvida para tirar, né? E ao vivo é bom, né? Porque a pessoa tá ali acompanhando. Se vocês estarem assistindo ao vivo, vocês vão ter chance ali. Às vezes nem é a tua pergunta que está sendo respondida, mas a pergunta de outro colega teu que tá ali, né? Tá tirando uma dúvida que você tinha também. Eu gosto muito quando tem eventos online assim, eu participar. Às vezes eu não fico fazendo pergunta ali, mas eu fico só porque as pessoas mesmo às vezes faz, né? Mas se você tem, pergunta 2, 3, 4 vezes numa hora pode ser respondida, né? Então é muito bom participar online com a gente. Verdade. Sandra Meirelles, você é maravilhosa e tem um coração do tamanho do mundo. Obrigada, querida Sandra. Eu vou focar mais um pouquinho no bolo agora, tá, amor? Isso, no bolo, e aí a gente... na verdade na receita aqui, né? Na receita que vai ser feita ali, tá, pessoal? Ó, Dalvina Maria, realmente você não esconde nada, por isso eu te amo. Isso aí, Dalvina, a verdade é essa, né? Eu também faço isso, só fico assistindo. Elizabeth Ferreira. Aqui a Vânia, parabéns por sua atitude de não tirar a aula do ar. Eu não tiro, gente, porque já tá ali, né? O curso de chantilly a gente até tirou na época, mas foi por questão de parceria, né? Que a gente ali apresentou muitas marcas de chantilly e tudo, né?
E só que hoje em dia eu nem tô com parceria mais, né, de chantilly. Então a gente colocou de volta, né, amor? Não, acho. Não, tá lá sim, aham. Tá, né? O de chantilly Tá lá. colocou de volta, né? E assim, gente, eu fico tão feliz porque olha quanto tempo faz que eu gravei, né? Aquele curso para iniciante, né? Aí aqui no YouTube. E meu Deus do céu, e toda hora tem gente ainda, né, adquirindo certificado, pedindo apostila, tá estudando, tá aprendendo. Porque graças a Deus, né, o nosso canal chega em torno de 600 e poucas pessoas para cima por dia, né, que se inscreve aqui no nosso canal. Então, sim, estão pessoas novas aí que não aproveitaram, pode aproveitar, né? Se é um conteúdo que eu quis disponibilizar gratuito para vocês, por que não ficar, né? E outra coisa, gente, eu tava falando para vocês do nosso curso lá que eu vou gravar online, né? Vai ser um curso pago, mas vai ser um curso muito completo, né? E ele vai ser, gente, vitalício, tá? Vocês vão entrar no curso lá, vocês vão comprar o nosso curso, tanto o nosso de Páscoa, aquele outro que a gente tem na Hotmart, a gente já alterou também, né? Isso aí eu ia falar agora na verdade, né? Para quem participa daquele curso de bolos de Natal lá na Hotmart, tá? Ele era válido por um ano. A gente vai fazer alteração hoje, amanhã a gente está fazendo alteração lá para ser vitalício, tá, pessoal? Ser vitalício, gente. Todos os cursos, gente, se Deus quiser, nós estamos nos programando aí para no mínimo 2 vezes por ano a gente está lançando curso. Mas você comprou uma vez o meu curso, você vai acessar enquanto você tiver vida aí, né? Você vai entrar lá na plataforma e você vai estar acessando. Porque muitas vezes em um ano vocês não conseguem gravar, absorver tudo o que o curso oferece. Então você vai poder entrar e assistir quantas vezes você quiser, tá? Vamos lá, gente, vou passar a receita. Então eu tô um tempão para gravar esse curso e até agora não tinha dado, gente. Acontecia uma coisa, acontecia outra, né? E eu acredito que tudo tem o tempo certo. Se não foi para mim ter lançado antes, é porque agora que tá chegando a hora de Deus, né? Tá, lembrando vocês, pessoal, aí que tá uma mensagem fixada, né, sobre a resolução da imagem, tá, do vídeo. Caso tiver ruim para vocês, vocês alterem aí que vai ficar 100% a imagem. Gente, como eu tô com o ar ligado, eu vou levar ele no micro-ondas de novo um pouquinho, tá? Porque a gente já derreteu e eu já percebi que ele esfriou e eu, pra preparar a ganache, não pode dar o chocolate muito frio, tá? A gente vai utilizar aqui, ó, eu vou fazer uma receita de 500 gramas de chocolate. Eu tô utilizando o blend, tá? Para utilizar o blend, a gente vai utilizar a minha receita da ganache cremosa de chantilly com chocolate branco, para cada 100 gramas de chocolate, né? Fracionado, 20 gramas de 20 ml de chantilly, tá? O chantilly, gente, é morninho, tá? Não quente, mas morninho, tá? Vocês vão precisar deixar ele morninho, por quê? Porque se a gente deixar ele frio, não pode ser gelado de jeito nenhum, né? Mas se tiver frio, o que que vai acontecer? Até coloca mais um pouquinho lá pra mim, ó. Coloca 10 segundinhos. O que que vai acontecer? Vai ficar muito diferente a temperatura do líquido pro chocolate, né? Então isso serve para creme de leite também, se vocês quiserem. A água também, né? Por isso que eu digo, sempre tire o frio da água, não precisa deixar quente, mas tire o frio quando a gente vai fazer aquela ganache para brindagem, tá? Então aqui eu tenho chantilly morno, então eu vou utilizar aqui, ó, eu ia fazer com meio amargo, tá, gente? Então pro meio amargo, 150 ml de chantilly morno para 500 gramas de chocolate de cobertura meio amarga. Aqui eu vou utilizar a blend, né? Então eu vou colocar um pouquinho menos desses 150 aqui, porque talvez, como tem chocolate ao leite junto, tem muita gordura, né? Tá. Ó, falando pro pessoal, né, que a receita vai ficar na descrição depois da live, tá, pessoal? A receita fica na descrição da live. Qualquer informação que vocês quiserem, gente, tipo do bico de confeitar que eu utilizei, a cor do corante que eu utilizei, sempre fica nos nossos vídeos, tá? Tá dando pra eles verem aqui dentro, amor? Sim, aham. Se puder virar mais um pouquinho assim só, tá bom, aham. Então eu só vou dar uma misturada aqui, gente, e daí a gente vai bater com a batedeira, tá? Ó, eu não coloquei tudo. O meu chantilly ali provavelmente sobrou o quê?
Aqui eu acho que foi 100 ml. Ali tá? sobrou 50, não? Foi 50 100, ml. Sobrou. foi 100 ml, tá? E eu não vou colocar mais. Obrigado, Adriana Lamego. Tá perguntando aqui qual a marca de chocolate que você está usando? Esse aqui eu tô utilizando da Harold, tá? Harold. A linha top, ó. Agora a gente vai bater. Por que você está batendo na batedeira? Como? Por que você está batendo na batedeira? Porque ele faz ficar mais airado, tá? Deixa mais airado, mais cremoso, mistura, agrega super bem. Então, com chantilly, com creme de leite, não. Que eu tenho a receita aqui, né? Já passei pra vocês no vídeo, de um outro bolo de ganache. A receita com creme de leite. Daí eu não uso a batedeira, mas o com chantilly eu preparo na batedeira, tá? E outra coisa, vocês podem fazer essa receita com água também. Tá, gente? Só que assim, como para cobertura e ela vai ser a única cobertura do bolo, então é mais interessante vocês estarem fazendo com... Ó, mas o ideal, gente, pelo ponto que ele ficou aqui, ó, ele tá morno, ó, e ele tá firme, tá? Vocês podem colocar no blend, anotem aí, gente. Peguem, ó. Peguem uma canetinha e anote para depois vocês não precisarem ficar dependendo de eu ter tempo de responder vocês nos comentários, tá? Pro blend eu aconselho a cada 100 gramas de chocolate, 12 ml de chantilly, certo? Pro meio amargo, a cada 100 gramas de chocolate, 15 ml de chantilly. E pro branco, a cada 100 gramas de chocolate, 10 ml de chantilly. Não, peraí, vamos lá. Vamos recapitular que eu tô falando errado. Recapitular aí que eu não tava prestando atenção também. Para cada 100 gramas de chocolate branco fracionado, 20 ml de chantilly. Certo? É que aqui eu tô fazendo as contas de meia receita. Sim, é fracionado, tá, Zélia? Então, se eu vou fazer Luciano. meio quilo de chocolate, eu vou utilizar pro branco Pera aí. Me ajuda a fazer as contas, cameraman. Pro branco, se eu vou usar 500 gramas, eu vou utilizar 100 ml de chantilly, se eu vou fazer 500 gramas, tá? Então, pro meio amargo, pro blend, se eu for fazer meio quilo, eu vou utilizar 120 ml de chantilly, correto? Se eu for fazer o meio amargo, para meio quilo de cobertura fracionada, eu vou estar utilizando 150 ml de chantilly. No caso, se eu vou fazer uma receita de 1 quilo, eu vou precisar de 300 ml de chantilly, ok? Tá ok. Vai ficar na descrição, tá ok? Vlaide, Suzane, boa tarde, Suzane. Marise Marques. Aí o certo, o que é a gente fazer? Pra gente aplicar com a manga, tudo, é a gente deixar descansar a ganache, tá? Mas como a gente tá ao vivo, e aqui, nesse caso, tá? Quando a gente vai fazer essa pré-selagem aqui, o ideal é a gente fazer já com o chocolate do jeito que tá aqui, ó. Com a ganache do jeito que tá aqui, tá? Mais molinha mesmo. Pra gente fazer a pré-selagem. Então, lembrando o pessoal que tá aí, quarta-feira, dia 2 e dia 3, o curso gratuito de tortas de vitrine, tá? Quem quiser receber a notificação diretamente no WhatsApp aí, nós temos os grupos do WhatsApp aí na descrição do vídeo, tá bom? Da live de hoje tem todos os grupos, tá ok, pessoal? Quem quiser mandar mensagem lá também, né, sobre o certificado, é naquele número também, tá ok? Tem muitas perguntas fazendo ali.
Boa tarde, Marisa Bispo, Mel Roseira, Neide Melo, boa tarde, boa noite, né? Paris e cameraman, Deus abençoe. A Suzane vai ficar gravada a live, sim. Aí sim, gente, isso aqui vai. Ó, gente, então aqui vocês podem ver, ó, eu apliquei, ó. E ele já tá seco, ó. Ó. Tá vendo? Nós estamos com o ar ligado aqui na temperatura de 23 graus. Então, vocês podem utilizar essa receita de ganache até para fazer blindagem se vocês quiserem. Eu prefiro com água, tá? Porque, tipo assim, se eu vou cobrir um bolo, vou ter outra cobertura, eu acho que com a água ela acaba sendo mais resistente. Mas dá pra fazer com essa daqui também, tá? Ó, ela tá quente, morninha, ó. Então, Paris, eu fiz a minha ganache e tô aplicando, deixei descansar ali, ela endureceu. O que você vai fazer? Você vai levar no micro-ondas de 5 em 5 segundos, tá? Coloca 5 segundos, mexe, coloca mais 5 segundos, mexe, até você ver que ela amoleceu. Não pode deixar esquentar demais, senão você vai ter que esperar o processo de descanso novamente, tá? O certo aqui é o que eu fazer? Eu preparar a minha ganache e deixar descansar por 1h30, 2 horas, vai depender da tua temperatura. Se tiver muito calor, deixa por 3 horinhas, né? Então vai lá, prepara, ou se quiser preparar de noite para cobrir o bolo no outro dia, não tem problema, certo? A Dalvina, ela falou que faz com leite de coco. Gente, aí ó, a mistura vocês podem testar, sabe? Dá pra fazer com geleia, a receita, dá pra fazer várias coisas. A partir daí, né? A partir de uma receita aí você pode usar a tua criatividade, o teu bom gosto, o teu sabor, o teu paladar aí e diversificar, né? Ó, uma pergunta que sempre faz, amor, se ela resiste ao calor. Gente, Já fizeram aqui. O que eu posso dizer pra vocês? Ninguém vai fazer um bolo pra ficar 10 horas fora da geladeira. Se você for fazer, Paris, eu tenho um bolo para entregar amanhã de manhã e eu quero deixar meu bolo pronto hoje à noite. Beleza, o teu bolo vai ficar dentro de casa, né? Você vai deixar ele ou no teu ateliê fechadinho ou com o ar ligado. Não vai derreter, gente. Por mais que tiver calor, tá? Eu fiz um bolo esses dias aqui e tava muito quente. A temperatura aqui na nossa cidade atingiu 40 e poucos graus a semana passada, calor, né? Tava muito quente. E o que pode acontecer, gente? Vocês podem, a gente bate, né? Ó, bate, ó. A ganache, ela fica durinha. Se tiver quente, que nem agora eu tô aqui, ó, tem um monte de luz em cima de mim aqui, tá calor. O ar tá desligado, porque senão endurece muito rápido. O que acontece, né? Você vai fazer o teu bolo, pode acontecer dela amolecer, mas não vai derreter, tá? Pode ficar um pouquinho mais mole, mas não quer dizer que vai derreter. Então você pode fazer aí tranquilo para entregar pro teu cliente, fazer 2 horas antes ou de um dia pro outro, só que é claro, gente, não vai botar no sol, não vai deixar embaixo de uma luz quente, né? Então, a versatilidade, o ponto positivo de trabalhar com a ganache, o que é? É isso, né? É a gente conseguir, é como se a gente trabalhasse com pasta americana. É os mesmos cuidados que a gente vai ter que ter. Fez o bolo de vocês, já embala ele, ou coloca numa caixinha, ou coloca um plástico em cima, porque não vai grudar, né? Não tem esse problema, né? Porque se você deixar um pedaço de chocolate exposto no ar, pode ser no calor ou pode ser no frio, você vai ver que ele vai começar a melecar, né? Ele começa a puxar umidade, tudo na geladeira, a mesma coisa. Então eu não aconselho colocar na geladeira porque vai suar, certo? Nossa amiga Zélia compartilhou lá no Facebook. Obrigado, Zélia. Aqui a Célia da Penha, estilo da Itália. Aqui eu não encontro chocolate fracionado. Faz com chocolate puro, amor. Estelle Paula, eu quero participar do curso, hashtag, é isso aí. Não tem fracionado, faz com chocolate puro. E tem gente falando, pensa assim, ó. Eu não vou trabalhar com a ganache porque é muito caro, encarece meu trabalho. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Se vocês forem pensar só em economia, vocês vão ficar sempre com aquele pinguinho de cliente, né? Não que um cliente que não tenha condições financeiras altas não seja importante para nossa vida, eles são muito importantes, né? A gente tem que atender com o mesmo amor, com o mesmo carinho, mas a meta da gente é o quê? A gente alcançar, né? A gente alcançar tanto quem pode comprar um bolo mais em conta, como quem pode comprar um bolo mais caro, né? E se você quer ser uma confeiteira de sucesso, uma confeiteira reconhecida, valorizada,
você tem que acompanhar as tendências do mercado, você tem que acompanhar as novidades, você tem que acompanhar né, a qualidade. Não adianta você pensar só, eu vou fazer uma receita, mas eu quero só fazer aquele brigadeiro econômico. É claro que tem região, gente, do Brasil, né, onde nós moramos, aí vocês vão ter que ver o público de vocês, né? Se vocês vão conseguir, se tem cliente na cidade de vocês para pagar por um preço mais caro, se não tem, isso tudo que vocês têm que aprender a analisar, tá? Mas não deixem de aprender, não deixem de participar das tendências, né? De se especializar nas tendências do mercado, porque você pode, para você ser reconhecida, você tem que saber trabalhar com as coisas, porque hoje em dia, com redes sociais, né? Por mais que uma pessoa não tenha condições financeiras muito boa, mas a pessoa tá vendo as novidades. E a filha dela, o filhinho dela, o casamento, né, deles, eles vão querer alguma coisa bonita para apresentar para os convidados, né? Ó, tá molinho, tá vendo, gente? Ó, o certo é o quê? Eu deixar descansar. Então eu não vou aplicar dessa maneira com a manga, tá? Respondendo a Joelma aqui e a Silvana, o bolo aro 17. Esse bolo é aro 17, tá, gente? Jacilene, eu quero participar, hashtag. Eu vou precisar deixar descansar um pouquinho aqui, gente, infelizmente. Vocês vão conversando aí, tirando as dúvidas, tá? Ó, então aqui a Lenícia, né, de Matos, perguntando, minha dúvida é quando a gente faz a ganache no bolo, não precisa colocar na geladeira? Não, gente, eu não aconselho colocar porque vai... Como é que eu posso dizer? Eu vou colocar só um pouquinho aqui, ó, daqui sobrou. Eu não aconselho a colocar, sabe por quê? Porque vai suar, gente. Chocolate na geladeira sua, tá? Olá, Carol Jander. Aqui, Neide Mello, esta primeira live que assisto ao vivo. E quando talha o chocolate, gente, ó, a ganache, gente, é só deixar descansar, tá? Às vezes talha tanto que chega a separar a gordura do chocolate. Tá? Então não se preocupa, não joga fora, só tampa ele, coloca um plástico em contato com a ganache e deixa descansar, tá? A Neide é a primeira live que ela assiste, né? Mas ela acompanha sempre os vídeos, inclusive live antiga e cursos. Tenho aprendido muito com você. Obrigado. Ó, o certo aqui, o que era eu ter feito? Eu vou ter que aplicar dessa maneira. Era eu ter preparado uma ganache, ter deixado uma ganache em descanso, né? Já. E ter vindo preparar essa daqui com vocês e deixar aqui. Mas como a gente estava trabalhando, Acabou. Eu não fiz isso, né? Eu já preparei aqui, porque a ganache precisa do tempo dela para descanso, tá? Mas vamos lá, a gente vai tentar fazer assim mesmo. Posso deixar assim, ó? Falei então. Deixa. Luiz Amaro, adoro suas lives. Gratidão por tudo que nos ensina. Ó, pessoal, agora tá faltando 400 pessoas pra gente chegar a 700 mil inscritos no canal, hein? Aí tem Então, gente vamos que lá. fala assim, ó. Ai, teve gente que falou no primeiro vídeo de ganache que eu botei. Ah, eu não vou fazer isso daí, tá louco? Dá muito trabalho, precisa de muita coisa. Meu Deus, gente do céu. É um secadorzinho de cabelo que você vai comprar aí um baratinho. Que não é tão caro, né? Só pra você utilizar na cozinha, né? Não vai pegar o secador que você já tem de cabelo. Não é tão caro, você pode comprar parceladinho ou junto um dinheirinho lá. Porque a confeitaria é investimento também, gente, tá? Não adianta vocês quererem aí só ganhar dinheiro e não investir nos utensílios, nas coisas, né, que vão facilitar a vida de vocês, porque senão como é que você vai conseguir apresentar trabalhos mais, né? Aí vai lá, olha no Instagram, ai, aquela tendência, ai, aquele bolo. Aí você não vai poder fazer porque você não tem o equipamento, né? Eu sei que as coisas estão difíceis, eu também passei por isso, né? No começo a gente se vira como pode, mas como eu falo pra vocês, ó, coloquei, já secou, agora eu vou precisar usar o secador pra mim poder fazer a textura que eu quero fazer aqui, tá? Ali tá ligada a batedeira. Uhum. Tá. Aí o que acontece? Vocês podem comprar aquelas espátulas de inox, tá? Aí vocês esquentam ela, deixam uma vasilha com água quente, né? Perto de vocês quando fazer o bolo e vão, molha ela, seca e passa no bolo. Vai dar mais trabalho, mas também funciona, tá? Então é tudo questão de força de vontade. Mas Então, o que eu posso dizer pra vocês, que a ganache é uma tendência, tá no mercado, eu acredito que vai ficar,
né? Porque já tá vindo lá do ano passado e a gente tá vendo que esse ano tá forte. Tá bem alta, né? Tá bem alta, tem muita gente aí dando curso, nossa, caríssimos aí da Ganache, né? E vocês têm que aproveitar aí e se especializar, tá? Ou é aquilo que eu digo, ou você quer ser uma confeiteira para fazer um pouquinho de bolo só por mês para você só matar um tempo, ou você quer ser a confeiteira que você vai ser fonte de renda na sua casa aí, né? Por isso que eu digo. Tem gente que fala assim, ai, as coisas tá tão difíceis, eu vou desistir. Eu sei que tá difícil, mas a gente não pode desistir no meio do caminho, né? A gente tem que ir se aperfeiçoando, correndo atrás, arrumando meios de chamar a atenção dos clientes, fazer um bolinho, bater foto, publicar aí nos grupos de vocês. E assim a gente vai conseguindo chegar mais longe. Então agora vamos mandar uns abraços aí, né? Enquanto tá com o secador aí fazendo um pouquinho mais de barulho. Tá bom? Um abraço aí para Tânia Maria, tá pedindo aí. Luiz Amaro manda alô aí para minha esposa Flávia, em Muzambinho, Minas Gerais. Beijo pra vocês! Simone Arruda, abraço para você, Simone Arruda. A Neide Queiroz manda alô pra mim, sou sua fã e aprendo muito. Sou lá de Jandaia do Sul, Paraná. Abraço. Então, gente, a dúvida de vocês de calor é uma dúvida... Eu vou ter que pegar uma espátula mais ralinha, porque como eu não apliquei com a manga, não tem muita profundidade. Isso já é uma outra dica pro pessoal, né? Tá, então assim, gente, Paris, quanto que eu vou gastar de ganache? Achei que a cliente chegou a pegar o bolo, amor. Paris, quanto que eu vou gastar de ganache para um bolo de 15? Então, pessoal, vou me ausentar no momento, tá? Continue com a nossa chefe aí, que eu já retorno. Ele vai só entregar um bolo ali com o cliente, gente. Então, a quantidade de ganache vai depender muito da espátula que vocês vão utilizar. Se for uma espátula mais profunda, vocês vão precisar de uma camada mais grossa de ganache. É igual no chantininho, gente. Isso aí não tem segredo, tá? Então, não tem uma quantidade específica. É que nem perguntam pra mim, Paris, quantos que eu uso de chantininho ou de chantilly para cobrir um bolo de 15 centímetros? Vai depender de você, da tua maneira de aplicar. Então, eu sempre digo, quer uma camada mais grossa, corta o bico da manga um pouquinho mais grosso. Quer uma camada mais fina, corta o bico da manga mais fina. Então, é tudo nisso daí que vocês têm que prestar atenção para vocês não sofrerem, entendeu? Aí vocês falam assim, ah, Paris, a ganache derrete no calor? Gente, olha aqui, ó, acabei de passar o secador quente nela, ó. Ela derreteu e já secou, olha aqui, ó, tá vendo, ó? Então, nessa aula aqui vocês já conseguem tirar a dúvida de vocês. A cobertura da ganache suporta temperaturas altas? Sim, gente, suporta. Paris, qual a diferença da ganache com chantilly e com creme de leite? Não tem muita diferença. A diferença é que com o chantilly, a gente batendo, ela fica mais airada, tá? Ela fica uma ganache mais fofa, mais airada. E com creme de leite, não. Ela fica cremosa, mas não fica, né? E se você não bater, vai ficar igualzinha, não tem muita diferença. Tem diferença de durabilidade, como é que se diz? De ser mais firme, não, a mesma coisa, tá? Então, assim, o que eu aconselho pra vocês? Tem gente que fala assim, posso fazer com cobertura, com chocolate puro? Pode fazer, né? Só que vai encarecer mais pro teu cliente. Quando a gente tá falando de cobertura, por que não usar uma cobertura, né? Tem coberturas aí, eu fiz, gente, esses dias, com um chocolate que eu paguei R$20 a barra com 1 quilo. Então, eu conseguiria cobrir 2 bolos aro 17. Né? Então vocês veem que não é tão caro assim. Existem várias marcas mais em conta de chocolate fracionado bom. E a gente está falando de uma cobertura, né? E quando a gente coloca creme de leite, quando a gente coloca chantilly, acaba ficando mais gostosa, né? Então, eu acho assim, se estamos falando de uma cobertura, por que não usar uma cobertura? E sim, gente, a diferença entre chocolate puro e cobertura é que com a cobertura o fracionado ele é mais resistente ao calor do que o chocolate puro, certo? Então estou de volta, pessoal. Boa tarde. A audiência aumentou um pouco com a minha saída, graças a Deus. Então vocês podem ver aqui, gente, que eu coloco o secador, a minha ganache derrete, mas ela não escorre, tá? Só se eu deixar muito tempo.
A chefe Paris consegue espatular o ganache sem nem mesmo descansar. Aprendo muito com ela. Adriana Lamego. Luci Paris, sou Luci, obrigado por seus vídeos, saudações de México. E aprendo muito com você. Falo muito pouco português e agora entendo melhor. Legal? Olha, vai acompanhando a gente aí por uma hora. Ó, lembrando, pessoal, que não é daqui do Brasil, né, pessoal? O curso de Páscoa que a gente está lançando essa semana, tá? Ele vai sair com a tradução em espanhol, em inglês e português de Portugal, tá ok? Se já auxilia alguém que não é daqui da região, né? Vanessa Geraldo, amo o seu trabalho. Obrigada, amor. Quer que eu deixe a espátula pra cima? Oi? Deixa pra cima? Pode deixar. Deixa, né? Deixa, porque senão vai... Então, gente, todo o excesso, quando a gente tá trabalhando com a ganache, todo o excesso que a gente tira, não limpe no pano. Nem essa espátulazinha aqui, ó. Sempre descarte no bol que vocês fizeram a ganache, porque vocês vão reaproveitar depois. A não ser que cair num lugar sujo, né? Mas, se vocês puderem aproveitar, aproveitem. Emília Correia, amo o seu trabalho. Obrigado, Emília. Agradecemos. Então, vocês podem ver, gente, a dúvida da resistência dela ao calor já tá aqui, ó. Né, amor? Já, ele tá por dentro. Já é uma dúvida que a pessoa já tira aqui, já, porque eu tô com o secador quente em cima dele. Direcionado para ela, né? Direcionado para ele, e ela derrete, mas não derrete assim de escorrer, tá? Luci Garcia, lá da Itália, no México, desculpe. Dá trabalho? Dá trabalho. Só que assim, ó, a hora que você espatulou, ficou pronta, acabou a tua dor de cabeça, não vai ficar com medo do cliente levar, a não ser que o cliente derrube, né? Mas, tipo assim, no transporte é bem mais seguro. Posso colocar um plástico por cima se eu não tiver uma caixinha. Meu Deus do céu, gente, é muito, muito maravilhosa. E não adianta, Paris, eu vou fazer mais mole, vou colocar mais chantilly ou mais creme de leite para ficar mais fácil de eu aplicar. Gente, essa parte de ficar fácil de aplicar é você aquecendo ela, não é amolecendo, porque se você amolecer demais, vai ficar fácil para aplicar? Vai. Só que não vai ter, ela não vai firmar a tua ganache, tá? Esse bolo que foi colocado lá no canal vídeo essa semana, aquele bolo da Pop It, não é? Ele foi feito com essa receita de ganache. Foi, só que foi com né? a ganache branca, tá, gente? Com a ganache branca. A receita da ganache branca com chantilly. Para recomendar o pessoal lá para visualizar o vídeo já, né? Eu tenho aquele que eu fiz stencil no chantilly, o vídeo stencil no chantilly, eu falo lá de novo para vocês a receita o que vai, né? Eu não mostrei preparando, mas aí preparando vocês já sabem que é o que eu fiz aqui, tá? A Sônia Pinto, Paris, você pode responder? Quando eu faço, a ganache ela perde a maciez rápido. Não dá tempo direito nem para espatular. E quando você faz isso, não acontece. Por que isso? Se eu sigo a receita. Tem que ver, talvez é a marca do chocolate, a marca... O chantilly eu não digo, porque aqui eu até utilizei um chantilly bem em conta, tá? Para fazer, eu já fiz isso para testar. Mas de repente talvez seja a marca do chocolate. Aí você vai ter que fazer um teste, colocar um pouquinho menos, né? Ou um pouquinho mais. Respondendo a Regina, tá? E mais algumas pessoas, né? A receita do ganache ela vai ficar na descrição do vídeo, tá ok? Tayene Honda, você é a melhor professora de bolos que já vi. Tchau, Tânia Maria, obrigado pela presença. Moraes, chefe Paris, obrigado por compartilhar todas as suas maravilhas. Eu aprendi a espatular com você em um vídeo, qual você passa todas as dicas no mínimo detalhe.
É isso aí, gente. Aqui no canal tem muito conteúdo maravilhoso para quem tem interesse em aprender, tá? A Sandra aí, ela viu o vídeo com extenso, ficou maravilhoso. Se você quer aprender, você tem força de vontade, aqui você aprende. Porque eu passo sempre tudo com bastante detalhe para vocês, né? Obrigado, Eliana Porto, pela presença. Tchau. Tchau, amor. Obrigada por acompanhar. Então, pessoal que está aí, pessoal, não se esqueçam, dia 2 e dia 3, aula aqui, um curso gratuito ao vivo no canal, às 20 horas, tá ok? De bolos de vitrine, que Bolos em de algumas vitrine. regiões é torta, né? É torta, Aqui isso. pra nós é bolo. A gente chama tanto bolo de aniversário como esses de vitrine a gente chama de bolo, mas tem região que eu sei que chamam de torta, né? Cheguei atrasada, mas está valendo. Evelyn Silva, vai ficar salva a live, tá, Evelyn? A gente vai cortar o bolo aqui depois, tá? Oba! Corte de bolo. Emília Correia, super admiro o seu trabalho, és uma inspiração para mim. Sou de Moçambique, acompanho todos os vídeos. Que legal, obrigado. Meu amor, que bênção. E aqui em cima agora eu vou fazer assim, ó. Só pra dar o acabamento aqui em cima. Olha, amor, ficou perfeita, hein? A lateral. Tá perfeita? O ideal é a ganache descansar, né? Pra ela funcionar, o ideal é ela descansar. E aqui a gente fez ao vivo e a cores e ela não descansou, mas tá valendo. Ó, lá no Nordeste, a Dalvina falou que chama de tortas. É. Sueli Bolos, nós temos aí na descrição da live, tem vários grupos de WhatsApp, tá? É só você entrar em um deles lá e permanecer que você vai receber a notificação no curso. Então, gente, eu fiz meio quilo aqui, ó. Ah, Paris, sobrou ganache. O que que eu faço? Jogo fora. Gente, pode colocar na geladeira. Eu já utilizei ganache para cobrir bolo. Ganache que já tava 2 semanas ali na geladeira, tá? É só vocês colocarem num potinho, aquece lá no micro-ondas para tirar bem aqui, ó. Aproveitar todas as rebadinhas. Mas eu digo para vocês o quê? Que da receita aqui, digamos... 500 foi 610. Eu acho que sobrou aqui, gente, mais 150 gramas ainda de cobertura, tá? Pra gente cobrir esse bolinho aqui, ó. Eu não apliquei com a manga e vocês viram que mesmo assim funciona, tá? Então isso aqui depois eu aqueço pra tirar tudo, coloco num potinho ou num saquinho plástico, tampo bem fechadinho e coloco na geladeira. Quando eu quiser utilizar, né, eu já complemento outro bolo, ou só pra mim fazer uma pré-selagemzinha num bolo, né, uma blindagemzinha num bolo de chantilly mesmo, chantilly que eu vou fazer, tá? Então é só aquecer ali de 5 segundos, não bota 10, porque às vezes 10 já passa do ponto, tá? Então coloca de 5 em 5 e usa de novo. É uma cobertura que não perde, pode deixar um mês ali na geladeira. Sueli Bolos, respondendo você, é só permanecer no grupo, tá? Aqui a nossa amiga Maria Lúcia. Gosto muito dos seus trabalhos, você está indo muito bem. Sou Maria Lúcia lá de Natal. Então eu vou até dar uma ajeitadinha naquela dali pra mim fazer um trabalhinho de bico aqui no rodapé do bolo. Vamos ver. Amor, agora eu vou precisar lá Da ganachezinha? Da ganachezinha do pacotinho, tá? Pacotinho. Ó, se for só um calorzinho pequeno. Não, nem precisa. Não. Na verdade, tu coloca isso aqui pra mim ali, uns 5 segundinhos ali. Que eu vou ver se eu coloco numa mandinha aqui fazer um trabalhinho de bico. Quem tá gostando da decoração aí, pessoal? Bota aí nos comentários. Quem tá gostando da live? Quantas pessoas tem aí? Tem 380 pessoas. Olha que maravilha! Que legal!
Boa tarde, eu gosto muito de ver essas bênçãos. Simone Arruda, Amando, obrigado. Cameraman, quem está no grupo do WhatsApp vai participar do curso? Sim, permaneça lá, gente, Suzane. O curso é para quem quiser, gente. Você chegou aqui no dia do curso, na hora da live, pode entrar e participar, tá? Vai ficar aberto, não é privado, é para todo mundo que quiser assistir. Só que você estando no grupo, você vai receber todas as informações por lá, tá? Um grupo fechado, né, para, no caso, só receber notificações. Então a finalidade do grupo, pessoal, é notificar vocês para vocês não perderem, tá bom? E como a Paris falou, né, você estando ao vivo é melhor que vocês acabam tirando dúvidas pessoalmente, né? É isso aí. É bem melhor para participar ao vivo do que você rever depois, né? Mas, de qualquer forma, vai ficar salvo também, tá? Dalvina, estou amando. Olha, vocês podem ver, ó, tava dura ali, ó, eu aqueci, ó. Foi 5 segundos. 5 segundos, ela já ficou cremosinha de novo, tá? Lucimari, boa noite, cheguei agora, que bolo lindo, parabéns. Qual chocolate você usou para a ganache? Eu utilizei o blend, eu não gosto muito de falar de marcas aqui no canal, né, mas foi da Harold, tá? A linha top, tá, gente? Existe a linha confeiteiro e existe a linha top, mas as duas funcionam essa receita. Eu já fiz com a linha confeiteiro e também deu certo, tá? Só que a linha top é um chocolate com mais qualidade, tá? E o que muda de um pro outro é o tipo de gordura que é utilizado. Gente, atualizando a informação para vocês aí, ó, falta 380 inscritos para nós chegar à marca de 700 mil inscritos no canal, tá? Então vamos lá, vocês ajudando a gente chega bem rápido. Se Deus quiser, hoje ainda, né? Vocês compartilham a live aí, tá? Manda para os seus amigos. Vocês mandando, vocês estão passando conhecimento para outras pessoas também, né? Já pensou, gente? Que maravilha, que bênção, né? É uma cobertura que a gente pode encostar com a mão, pode colocar um plástico em cima que não estraga, né? Isso é uma bênção, gente. A Nayara está perguntando, será que essa ganache... Deixa eu ver aqui o comentário no outro aparelho. Deixa eu ver aqui, tá? Não atualizou aqui para mim. Atualizando aqui já respondo. Ou ela faz de novo. Eu acho que se dá para trufar ovos de Páscoa. Eu creio que seja essa a pergunta. Não, amor, não. Aí você pode até fazer uma trufa em vez de usar a creme de leite e utilizar o chantilly. Só que tem que ser uma quantidade maior, tá? Porque aqui, ó. Isso aqui é uma cobertura que ela seca, tá? E pra gente fazer recheio não pode ser assim. Tem que ser uma coisa mais cremosa. Até dá, mas você tem que colocar uma quantidade maior, uma proporção maior de creme de leite ou de chantilly. Ó, Neide Mello, estou compartilhando com os grupos do WhatsApp. Vai ter sim, Neide, vai ter sim. Sandra Meirelles, eu já sou inscrita faz tempo, legal, obrigado. Eu super amei a cobertura, já vou compartilhar, obrigado, Jane. Tem uma aqui, ó, a Juscelina não está gostando não. Ela está amando. Minha inspiração, tá. Paris. Fiquei até triste agora. Gente, aqui eu fiz uma ganachezinha, ó. Eu utilizei o chocolate cobertura fracionada. Daí eu utilizei esse corante aqui, ó, pra chocolate, tá? Neocolor. E eu fiz uma ganachezinha. Esse aqui eu utilizei pra banhar os morangos que eu vou utilizar aqui na decoração, né? Por isso que eu tingi antes. Mas se você fazer a ganache, pode ser corante em gel mesmo ou em pó, tá? Não precisa ser próprio para chocolate, tá? E daí a ganache você vai fazer a olho mesmo, aquela ganachezinha mais molinha, né? Mas que firma no bolo depois, tá? Eu não aconselho em bolo de ganache você utilizar outro tipo de cobertura para fazer um drip de cake, né? Você usa uma ganache mesmo que vai secar e vai ficar firmezinha, ou o próprio chocolate, né, escorridinho, ou a própria ganache, se for, né, tipo a ganache branca, ou a própria ganache que você fez a cobertura. Amolece ela um pouquinho, tinge ela e faz o escorridinho, vai secar. Porque senão a gente faz um bolo sequinho, né? E daí vai lá e coloca uma caldinha que é molhada, daí vai acabar perdendo essa, né,
Ó, a Franciela está perguntando se nessa ganache pode usar emulsificante ou só na ganache feita com creme de leite. Olha, amor, eu, pra te ser bem sincera, já pensei em fazer esse teste, sabe? Eu não testei ainda, então eu não posso te dizer. Sou fã número 1, Love Paris, Bianca Amorim. Mas vale a pena testar, tá? Tem que ver a proporção certinha. É que no chantilly ele já contém emulsificante, né? Ó, vou falar aqui, ó, que a Vilma, deixa eu ver, não. A Jane Yasmin na cozinha falou: você é a única pessoa que não enrola, ensina de verdade. Deus abençoe grandemente. É bem por aí, né, pessoal? Eu acho que a minha opinião é essa também. Se não for, tu apanha. Tem que ser. Mentira, amor. Pode dar a tua opinião sincera. Não, é verdade verdadeira. Tô brincando, gente, mas eu acho que é verdade, né? Eu acho que não tem quem não reconhece isso, né? Eu, pra ser bem sincera com vocês, tem gente que fica até bravo comigo dos conteúdos que eu passo gratuito. Esse pessoal que lança curso aí e tudo. Liga o ar agora, amor. Tá ligado? Eu vou baixar um pouquinho É, mais. baixa. Eles ficam até. Eles mandam mensagem pra mim no direct e tudo, né? Falando: Meu Deus do céu, tu passa esse teu conteúdo tudo gratuito. Eu digo: Calma, um dia eu ainda vou gravar o meu curso, mas eu não vou deixar de passar conteúdo gratuito para as pessoas. Eu gosto de passar. Me dá prazer, me dá satisfação. Eu já falei pro cameraman que, se Deus quiser, um dia eu ainda vou viajar para algumas regiões do Brasil e vou dar curso presencial gratuito. Nós estávamos comentando essa semana, né? Se Deus quiser, é um sonho que eu tenho no meu coração e Deus há de me abençoar que eu vou realizar. Amo seus vídeos, Sueli, Maria, Lucineide, nossa, que lindo. Olha que lindo o morango, gente. Uau. Aí a gente espeta bem aqui, ó, no carocinho aqui, ó, nesse talinho dele, o palitinho pra gente poder banhar, tá? Fica bom pra gente banhar, pra gente decorar. E daí vocês podem fazer na cor que vocês quiserem, tá? Eu banhei no chocolate fracionado. Ó, a Adriana Lamego tá te esperando lá no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é próximo, né, pessoal? É bem tranquilo pra ir. Amor, tu vai ter que dar mais uma aquecidinha lá só pra mim poder fazer uma colinha nos morangos com esse daí. Quem aí já compartilhou, pessoal? Estamos com 424 pessoas. E eu vou cortar o bolo depois que estiver pronto, tá, gente? Vou cortar. Eita, cameraman, passou no ponto. 5 segundos foi. Caracas, amoleceu demais, homem. Su, fã número 1 sou eu. Amo muito minha chefe Paris, minha inspiração. Gratidão por tudo. Chefe cameraman, você já disse que viria na minha casa. Não esqueci, hein? Meu sonho é te conhecer. Suzane lá de Brasília. Agora me esqueci a cidade. Ah, um dia a gente vai. E eu, marquem, ó, quem me acompanha aí vai me acompanhar por longas datas, se Deus quiser. Prestem atenção no que eu tô falando. Se Deus quiser, um dia eu vou em algumas regiões do Brasil dar curso presencial e na prática para mulheres aí que precisam aprender, que não têm condições de pagar um curso. Em nome de Jesus, é um projeto que Deus colocou no meu coração e, se Deus quiser, vai se concretizar um dia. Amém. Eu já compartilhei sobre Limeira, São Paulo. Compartilhei com minha filha de caçador, Raquel Bernardo. Olha que legal, manda um beijo aí pra ela. A Su lá de Juiz de Fora, acabei me esquecendo, né, Su? A Sandra, estou de olho nessa torta. Gleissa, seria um presente porque não tenho condições de pagar curso. Tudo que sei aprendi com você. Muito obrigada. Se Deus quiser. Igual aqui a amiga também falou, ó, acho muito legal você dar aula gratuita. Eu mesmo não tenho condições de pagar. Moro em comunidade, sem renda. Suas aulas estão me ajudando muito. Legal, Lucineide Ribeiro. Abraço pra você, Lu. Eu sei mesmo que, olha, gente, tem bastante gente que me manda mensagem, sempre que eu posso eu respondo, né? De pessoas aí que
aprendeu a ser confeiteira aí com as minhas aulas. E hoje a renda dela se tornou renda principal da casa, né? Eu já passei por dificuldade, a confeitaria levantou, né, a minha vida com a graça de Deus, né, com Deus na frente, né? Mas foi uma bênção, uma porta que Deus abriu na nossa vida e que tá até hoje aí, né? Graças a Deus. E assim eu quero que seja para outras mulheres também. Gabriele Datas, eu amo, já aprendi tanto com você, Paris. Amém, amada Sandra. Rosane, tá ficando lindo, amo as tuas decorações. Olha só, gente, um trabalho de bico que dá para pegar que dá para pegar nele, né? Que coisa maravilhosa, né? Não dá nem para acreditar que existe isso. Não, pensa, gente, se você fazer um bolo desse, aí você vai lá e posta esse bolo nas tuas redes sociais, no teu Instagram, nos grupos da tua cidade aí, né? Quando eu comecei, gente, eu passava segunda-feira, tinha grupo que até me bloqueava. Eu passava segunda-feira o dia inteirinho postando fotos de docinho, de tudo que eu fazia. Aí, gente, de quarta-feira em diante era só pedido pro final de semana, pra outra semana. Meu, era Bota uma ali, dá um girinho de bênção. volta, mano. Eu não entendo mesmo. Eu mesmo compartilhava muito nos grupos aí, grupo do WhatsApp também. Ah, gente, perdia tempo, né, amor? E eu ficava louco da vida assim quando os proprietários do grupo assim bloqueava compartilhamento que era de confeitaria. Eles até bloqueavam a gente porque era tanta publicação que a gente fazia. Eram aulas boas e as pessoas E daí, faziam bloqueio lá. naquele tempo, acho que nem sei se era WhatsApp, né? Era no Message, né? Aí era só mensagem, fazendo orçamento, e dali fechar pedido, eita glória, era só benção. Qual a diferença entre torta e bolo, Joelma Mendonça? Então, a diferença da torta é por quê? As tortas e bolos de vitrine, digamos assim, Deixa eu sentar um pouquinho com vocês. Pera aí, gente, eu já explico. Não. Ah, já tem. Pera aí que eu já explico, tá? Ó, já compartilhei com 10 e vou compartilhar com mais 100. Meu Deus. Essa mulher é muito boa de compartilhamento, Vilma Santos. Gente, olha que riqueza esse bolo. O cameraman faz foto. Ó, quem quiser, pessoal, depois, dá uma postada lá no Instagram, né? Marca aí a... Aqui vocês batam um print e me marquem lá no Instagram. Ó, pro pessoal que não me conhece, eu vou bater uma foto aqui. Ó. Tá bom? Olha que riqueza que ficou, gente, esse bolo. Aí, pessoal. Gente, a diferença entre bolo e torta, né? Ou bolo de vitrine, que a gente chama aqui na nossa região, é assim, ó. O bolo de vitrine, eu não vou nem falar pra vocês porque vocês vão aprender esse conteúdo, né? Vamos deixar pra quarta e quinta-feira, tá? Mas a diferença é tudo no ponto do recheio, nas camadas, você pode usar mais em sabor, em cremosidade, porque é um bolo que vai estar sempre gelado, tá? Ele vai estar sempre resfriado. Vai sair dali, tem gente que até compra para cantar parabéns, mas daí para ocasiões mais rápidas, né? Para um café da tarde, para um café da manhã, né? Não é um bolo que vai ficar lá na bancada, na festa, exposto. Tá? Então, essa é mais ou menos a diferença e o resto das dúvidas eu vou tirar no curso pra vocês, tá bom? Ai, eu fiquei super feliz e satisfeita com o resultado. Vocês gostaram, gente? Olha Gostaram, que amor pessoal? que ficou, né? Em pleno domingo aí pro cafezinho da tarde, que já tá noite. Aqui, Já, né? se colocar uma velinha em cima, é um bolo perfeito pra cantar parabéns. E tem gente, tem criança, tipo adolescentes, né? Tem meninas e meninos de 12, 14... Eles não gostam de bolo decorado, de tema, de coisa, né? Eles gostam mais chocolatudo mesmo, assim, né? Então, é perfeito, né? Ó, Jéssica Veloso, um comentário legal. Eita! São 10 pessoas que Jesus gosta. Glória a Deus por isso. Saiba que Deus vai retribuir muito.
Amém. na sua vida, por esse trabalho lindo, gratuito, para pessoas que não têm condições de pagar. Amém, glória a Deus. Amém, eu né? Creio e pega essa bênção. Vamos lá, o pessoal que não compartilhou ainda, pessoal, quando terminar a live, né, se não quiser compartilhar agora, termina a live e vai lá e dá aquela compartilhada com seus amigos, tá bom? E Deus me abençoa. Muito importante. Deus abençoa porque Deus sabe que o que eu passo do coração mesmo. E vamos fazer esse canal aí, em nome de Jesus, chegar a 700 mil hoje, né? E vai chegar. Se Deus quiser, tá bom? Falta 300 e poucas pessoas aí acompanhar nós. E amanhã o cameraman vai me ajudar na faxina no ateliê. Olha aí, ó. Olha aí, pessoal, olha aí, ó. Marlúcia, cheguei agora. Boa noite, Marlúcia. Amanhã eu vou dar faxina no meu ateliê, gente. Não tem jeito, tem que ser eu mesma, porque tem que tirar as coisas do lugar. E eu gosto de tudo no lugar, eu não gosto que troque nada com as coisas de lugar. E daí tem vezes, às vezes a pessoa vem limpar pra gente e troca, e daí tu tem o trabalho de ir lá e botar no lugar de novo. Então, amanhã eu vou dar faxina, deixar tudo prontinho, bem arrumadinho pra gente ir pro nosso curso, né? Lembrando, pessoal, dia 2 e 3 às 20 horas aqui no canal, tá, pessoal? Curso Tortas de Vitrine gratuito. Você Ok? bateu foto do bolo? Bati? Faz um bumerangue no Instagram aí antes de eu cortar ele. Vou fazer um bumerangue para nossa chefe no Insta. Eu tenho que fazer live lá no Instagram também. Vamos lá, então. Fez? Aê, feito. Vamos cortar então. Vamos Oi. ver se isso aqui precisa de Uma motosserra, né? motosserra Como pra dizem. cortar, né? Pera aí. Vamos lá. Por ali. Ai, que difícil. Olha só que difícil que é de cortar ele, ó. Ó. Meu Deus, acho que eu vou ter que esquentar a faca. Olha isso, gente. E tem gente que tem essa dúvida, né? Até clientes, as minhas clientes que eu tô oferecendo... Deixa eu tirar daqui para chegar mais próximo um pouquinho. Pode ser. Fazer uma artezinha aqui. Opa. Veio aí. Vamos chegar mais próximo aí para vocês, tá? E tem clientes minhas, gente, que tem até dúvida. Quando eu ofereço o bolo com essa cobertura, elas falam, ah, mas não é ruim de cortar. Olha só, gente, ó, ó. Eu nem tô fazendo força, tá vendo, ó? Olha só. Vice? Uau, Valdineia, cheguei agora. A única coisa que pode estar um pouquinho dura aqui é o meu recheio, porque tava na geladeira. E a Nutella, Foi ela Nutella, né? é brigadeiro de Nutella, mas não Olha, tá não. Jesus. O cameraman tá doidinho pra comer esse bolo. Olha que fatia, gente. Eu quero um pedaço, por favor. Quem que Olha foi? só. Olha, Floripa olha aqui só na área. essas camadinhas, gente. Que coisa mais linda, ó. Que riqueza, 10, né? Olha, pessoal. Aí vocês veem que a caldinha não escorre aqui do lado. Então é um bolo. Paris, esse Mostra bolo... aqui novamente, ó, mostrar para vocês aqui também, ó, a espessura da ganache, né? Isso. Para vocês verem esse. Então vocês podem perguntar assim, Paris, esse bolo, eu posso ter esse bolo na vitrine da minha doceria, da minha confeitaria, ou para mim vender pronta entrega? Pode, gente, é um recheio super durável, né? Um recheio aí que, digamos, pode ficar até por uma semana na geladeira, vocês não vão vender estragado para o cliente de vocês. Esse recheio eu vou ensinar no nosso curso de bolos de vitrine, tá? É um recheio que, né, tipo 5 dias aí tranquilo. Essa massa também não é uma massa que vai ficar seca pra vocês. Eu vou dar um pedacinho pro cameraman que ele tá com água na boca. Senão a filmagem não vai terminar aí, pessoal. Ele tá Nossa, que demais. Simone, que lindo. Brenda, eu quero. Neide, perfeito. Opa, obrigado. Vamos ver o olhar dele se tá bom. E aí, câmera? Nós tá 9,5. 9,5? Faltou falar que me ama, pra ser 10. Vamos lá. Meu Deus. Eu vou comer um morango desse. Tá ótimo, tá ótimo. Isso é uma tentação, né, gente? Se a gente se perde na dieta. Fiquei com vontade da Alvina. Olha que delícia, gente. Raquel, amei. Manda essa fatia lá pra Roraima, a Eida. Olha só.
Lamarque, gosto demais de sua receita, bolo muito bonito. Ai, gente, muito bom. Gostaram então, pessoal? É isso daí, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Assistam as aulas, assistam os vídeos, anotem as informações importantes. Peguem um caderninho. Quando eu assisto alguma coisa assim, que me interessa, eu faço anotações da minha agenda. Anote para vocês não ter depois que ir lá e ficar vasculhando só para ver, ai, aquele ingrediente eu não lembro quanto que vai. Entendeu? Então, prestem atenção porque tem muita coisa boa aí para vocês aprenderem, né? E vocês fazerem sucesso. Vocês não venderem, não fazerem só um trocadinho com bolo. Eu quero que vocês façam bolos profissionais. Eu quero que vocês evoluam, que vocês consigam ajudar na renda da família de vocês, que vocês consigam pagar a faculdade dos filhos de vocês com a renda da confeitaria, que vocês sejam felizes, né? Que vocês consigam prosperar para vocês terem prazer e alegria naquilo que vocês fazem, tá bom? É isso daí. Tá ótimo. Agradeço muito pelo carinho de cada um de vocês. Não sai daqui sem compartilhar. Você que estiver passando por aqui assistindo, não se irrita com a live. É demorada, mas é legal. A gente precisa disso para interagir com as pessoas que nos acompanham, né? E passou aqui, não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Ative o sininho de notificação. Deixa o like de vocês, que é muito, muito, muito importante pro canal. A curtidinha de vocês, tá bom? Tá ótimo, né, pessoal? Muito obrigado por todos aí, pela presença. Dá tempo de eu tomar banho ainda e ir pra igreja. Valeu, obrigado a Beijo, todos. amores. Fiquem com Deus. Até a próxima. Bom Espero início de semana, né? quarta-feira, se Deus quiser. Tá bom? Tchau.